Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Contar calorias só te faz engordar. E para provar essa teoria aqui, hoje eu trouxe a minha amiga e parceira aqui da Clínica Afetiva, a nutricionista Ale Fernandes. E hoje a gente vai contar um pouco sobre o que faz com que você, quanto mais saiba sobre nutriente, mais saiba sobre alimentação, muitas vezes só faz você comer pior, piorar os seus hábitos alimentares e fazer com que você coma cada vez mais. Não é verdade, Ale? Exatamente. Muitas vezes a gente acha que a informação sempre vai só nos ajudar, né? Então, quanto mais informação eu tiver, melhor eu vou saber e melhor eu vou lidar com o alimento. Porém, na realidade, não é bem assim, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar, então, nesse tema, eu quero que a minha amiga aqui, parceira, se apresente, então, que ela é a nossa primeira convidada do nosso podcast Aprenda a Comer. Vocês estão muito acostumados a me ver aqui sozinhos, né? E hoje eu trouxe ela pra gente conversar aqui em conjunto. Então, além de vocês terem uma Nutri, agora vocês têm duas. Conta um pouco de você, Ale. Bom, muito prazer. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, tá? E, bom, meu nome é Alessandra, né? É Ale, mais fácil. E eu sou nutricionista também já há uns 6 anos. Já atuo bastante desse tempo todo, né? Como nutricionista. E agora tenho a honra e o prazer de trabalhar aqui junto com você na Clínica Afetiva. E, assim, para mim está sendo um prazer muito grande. Estou muito feliz com essa parceria que a gente tem. Muito bom ter você aqui, Ale. E, assim, conta um pouco pro pessoal o que fez você escolher a nutrição, assim, o que fez você decidir ser nutricionista? O que te deu um start lá, vou fazer a graduação em nutrição? Você teve algum, assim, fator incentivador muito forte ou foi uma coisa que você foi se apaixonando aos poucos? Foi totalmente aos poudos, na verdade. É assim. mesmo? Assim, eu na realidade estava bem perdida no começo, tanto que eu não saí do ensino médio e já fui para graduação. Primeiro eu fui trabalhar com outra coisa, eu fui dando um tempo, eu fiz, acho que uns 3 vestibulares para coisa totalmente diferente, assim. Olha. E depois eu fui pensando, eu sempre gostava, assim, dessa parte de alimentação, tudo, sempre gostei de fazer atividade física e tal. Eu falei, bom, acho que tem a ver. Daí eu fui fazendo, aí eu paguei, né, a primeira mensalidade, daí eu falei, bom, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que ir. E eu fui me encantando cada vez mais com a parte da nutrição, sabe? Porque no começo eu fui pra ver, na verdade, sabe? Então, mas depois, daí a cada dia, assim, a cada tempo, a cada conhecimento também, eu fui me apaixonando mais pela nutrição. E hoje, nossa, hoje eu trabalho muito feliz com isso. Que bacana. Assim, pra mim já foi uma coisa mais diferente, assim, eu gostava sempre de comida, né, de alimentação, porque como minha família é italiana, né, a gente já tinha esse apego com comida, né? Então, italiano gosta o quê? De comer, né? De comer. Então, assim, eu já gostava de receitas, gostava de cozinhar e tudo mais. Mas eu achava que eu ia para uma área muito mais diferente também. Eu sempre falei ali quando eu tinha por volta de uns 14, 15 anos que eu queria fazer jornalismo. Então, porque eu gosto de falar, né? Tô aqui conversando, gosto de falar, gosto de me comunicar. E sempre gostei muito de escrever. Então, eu achava que eu faria jornalismo. Mas quando eu cheguei ali em meados no meu 3º ano do ensino médio, eu acabei pesquisando a grade curricular no computador lá, né, na internet na época, e eu me identifiquei muito mais com a grade da nutrição. E aí eu cheguei a prestar vestibular também para engenharia de alimentos, mas no último minuto eu falei, não, a nutrição é o que eu quero mesmo, e entrei ali na graduação com 17 anos. Você entrou com quanto? 17, uau! 16, 19, 20, acho que 20 ou 21, acho que 21. Olha só, eu 21 eu era formada já. Você formou com quantos? 21, eu já comecei a atender com 21, eu era uma criança. Você formou em que ano? 2014. Eu entrei em 2015. Olha só. Você terminou, eu entrei. Quase que a gente. Quase que a gente se encontra no ônibus. O destino era pra gente se encontrar. Muito legal isso, né? Assim. E aí, eu vejo que, assim, eu acho que o pessoal ele acha, né, que a gente, por ser nutricionista, nossa alimentação acho que verdura e carne, talvez, ou não, pior, não carne, eu acho que frango. Frango e batata doce. Eu acho que frango e batata doce, assim. E assim, como que foi a sua trajetória, assim? Ou como que você comia antes de você virar nutricionista?
Me conta um pouco, assim, da formação do seu comportamento alimentar, pra gente saber como que a nutrição te impactou, assim. Ah, me impactou muito. Na verdade, assim, desde pequena, eu sempre tive coitada da minha mãe. Passou maus bocados, eu tinha muita dificuldade para comer. Era extremamente seletiva. Só que doce, doce eu amava. Doce eu gostava muito. Meu pai tinha mercearia. Então a gente sempre tinha tudo disponível, sabe? Tinha disponível tudo, tanto de salgadinho, de doce, de chocolate, enfim. E agora, comida mesmo, eu tinha muita dificuldade, muito. Então, só tomava sopa. Se tivesse um carocinho, minha mãe falava que eu vomitava tudo. Então, eu tinha realmente. E isso foi assim, por muito tempo. Claro, sopa depois eu parei de comer, né? E daí fui comendo comida normal, tudo. Mas ainda assim, eu tinha muita dificuldade. Eu comecei a melhorar, a comer um pouco mais de variedade quando eu comecei a trabalhar, na verdade, em loja. E aí, com outras pessoas, a gente acaba comendo outras coisas, né? Por mais que eu não gostasse muito. Mas, foi isso. Totalmente, assim. Inclusive, né, tem alguns estudos que falam que quando a gente convive ali com o pessoal, né, quando a gente convive com um grupo, a gente tem a tendência a se alimentar parecido com eles, né? Eu mesma, eu lembro que eu até ali mais ou menos acho que eu tenho uns 18 anos, eu não, 18 até mais, talvez uns 20 anos quase, eu nunca, não tinha hábito de tomar café. Eu não tomava café, eu não gostava de café, né? E aí eu lembro que eu comecei, acho que eu estava no último ano da graduação, inclusive, comecei a fazer estágio, né, numa escola, e aí eles tomavam muito café a todo momento. E aí eu comecei a tomar café também, até porque era muito frio lá e hoje em dia eu tomo café. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas elas acham que a alimentação é uma coisa quadrada, que você tem ali os seus hábitos alimentares, como uma dieta, e você come assim pro resto da vida. Mas na verdade não é, né? A gente vai formando, o nosso comportamento alimentar, ele é vivo, né? A gente vai formando desde ali da infância e a todo momento a gente tá mudando o nosso comportamento alimentar conforme as pessoas que a gente convive, né? Então, meu marido mesmo, né? Depois que a gente casou, ele começou a comer alimentos que ele não comia mais, tá ali inclusive gravando, né? Então, ele não comia berinjela, não comia alguns legumes, e hoje em dia ele come por eu fazer ali, e a convivência vai fazendo com que a gente coma melhor. Inclusive, ele até emagreceu, né? Assim, você teve também essa experiência, assim, de você conviver com alguém e acabar se alimentando, né, de algumas coisas que você nunca comia ou aprendendo a comer? Sim, assim, até na verdade, falando um pouco do tema de hoje, né, que a informação nem sempre é o suficiente. Na época da faculdade, eu fazia faculdade e eu trabalhava em loja, né, no Capivari, que é o centro turístico aqui de Campos, enfim. Então, eu trabalhava muito, era muito corrido. Eu não tinha muito tempo, enfim, para fazer as coisas, mas mesmo durante a faculdade, né, que eu sabia o que era bom, o que me fazia bem, o que não me fazia bem, eu ia muito pro prático de lá, de todo mundo. Então, todo mundo, vamos pedir pão de tarde? Vamos pedir pão de tarde. Ou vamos comer bolacha? Vamos comer bolacha. Sabe, eu acho que mesmo com todo o conhecimento, né, na parte da nutrição, eu acho que o ambiente, naquele momento, me moldava muito mais do que o meu conhecimento. Olha que interessante. Sabe? Realmente, assim, o ambiente é um fator muito determinante, né? Pela formação dos hábitos alimentares, né? Inclusive, quando a gente fala, eu não como, às vezes eu pego algum paciente, ele fala assim, eu não jamais comeria, sei lá, batata doce de manhã. Mas basta ele ter nascido ali na região Nordeste que isso para ele seria normal, né? Então, as pessoas, elas acham que muitas das vezes a gente acaba, quanto mais a gente sabe sobre a alimentação, começa a contar calorias ali no celular, né, que inclusive é o tema de hoje, melhor a gente vai se alimentar, e na verdade não é, né, assim, na verdade, o que a gente observa na prática, até os estudos deles demonstram, é que se a gente tem um excesso de informações, excesso de conhecimento, na verdade, faz com que a gente coma pior e não melhor, né? Você já teve alguma experiência dessa parecida, Lê, assim, ou algum paciente que você observou na prática clínica ali que tinha muita informação e acabava não comendo tão bem assim? Sim, sim. É bem comum, na verdade, né? Bem comum a pessoa baixa o aplicativo de contar caloria, por exemplo, e daí, assim,
fora que o aplicativo, ele não é 100% aquilo que a gente coloca, né? Tem esse detalhe também. Uhum. E aí a pessoa, em vez de ser algo bom, não, nunca é algo bom, é algo assustador às vezes para a pessoa, né? Então ela acha que tá comendo muito a mais, ou ela vê lá uma caloria exorbitante, e daí acaba até diminuindo muito, né? E acaba, em vez de sendo algo que ajude, algo piorando, né? E o pior, assim, já vi muitos pacientes, na verdade, que até paravam de comer, Então, sim. que começavam ou então, ou alguns paravam mesmo de comer, por exemplo, deu a caloria ali até meio-dia, o resto do dia não comia mais, porque já bateu a quantidade calórica, né? Daquele dia. Ou pessoas que não se importavam com a qualidade nutricional. Então, assim, se é só caloria, é só matemática, então tanto faz eu comer um hambúrguer quanto comer uma banana. Então eu vou comer um hambúrguer, vou ali usar todas as minhas calorias numa única refeição, comendo batata frita, comendo hambúrguer, e depois eu não como mais nada. Só que o corpo, ele não funciona dessa maneira, né? Claro Assim, que não. a gente precisa distribuir ali a quantidade calórica ao longo do dia. E eu acho que as pessoas, elas têm a tendência a achar que o corpo, assim, é muito matemático, né? Corta isso, conta aquela caloria que vai emagrecer. Ai, quem dera, né? Imagina. É muito, muito além disso, né? Não tem nada de tão matemático, assim. E fora que, assim, é algo também que a gente não consegue levar para um longo prazo, viver dessa maneira, né? Viver de, um hambúrguer, beleza, bateu lá a caloria do dia, mas e o resto? Você vai passar fome? Não vai, né? Exato. Você sabe que eu tive uma experiência, assim, de uma vez, uma pessoa que foi na minha casa, que tinha hábito de pesar os alimentos, sabe? Isso daí é um outro tabu, assim, que eu não concordo, assim, com pesar o alimento. O que você acha, assim, sobre isso? Não, até porque, assim, que nem você vai na casa de uma pessoa, você vai comer fora, você vai fazer o quê? Levar sua balancinha? Super chato, né? Então, inclusive, nessa ocasião, né, a pessoa que foi na minha casa, ela ficou assim, quantos gramas será que tem esse X alimento? Eu não lembro lá o que era que eu tinha feito, mas a pessoa ficou perguntando e eu vi que gerou um incômodo nela, sabe? Assim, de comer ali sem estar, de fato, pesando o alimento. Então eu vejo que esse negócio de contar caloria, pesar um alimento, as pessoas às vezes acham, vai ajudar, eu vou conseguir aqui controlar o que eu tô comendo, né? Só que gera uma paranoia tão grande na pessoa que faz com que ela prejudique, que ela gere um comportamento ali alimentar disfuncional, né? Que a gente fala que gera prejuízos ali para a qualidade de vida. Então, e como você mesmo falou, né, Lê, não consegue levar aquilo adiante. Então o resultado é como, né? Que ela tem um resultado que não dura ali a longo prazo, né? Exato. Você já teve isso de contar a caloria que você come? Eu nunca na minha vida fiz uma dieta assim, sabe? Nunca contei, porque assim, eu nunca me privei de nada na realidade. Eu sei, claro, né, como eu falei antes, eu tinha muita seletividade, então, ao longo do tempo, quando eu comecei a namorar também, enfim, daí, minha filha, daí eu comecei a comer de tudo, porque o Alain, ele come de tudo. Então, é aquilo, né, da convivência, daí eu comecei a comer de tudo também. Mas eu nunca me privei, sabe? Eu sempre tentei, na minha alimentação, buscar um equilíbrio. Então, assim, o básico da minha alimentação é bom, né? Enfim, é de comida de verdade, nada mirabolante. Só que quando eu quero comer alguma coisinha diferente, eu como. Quando eu quero comer um doce, eu como. Sem essa coisa de, ai meu Deus, eu tô comendo mais caloria hoje. Olha que Nunca legal. tive isso. Você já teve, cara? Então, essa é uma experiência bacana de falar. Eu já tive, assim, sim. Quando eu entrei na faculdade, né? Inclusive, ao longo ali da minha alimentação, eu nunca tive esse negócio de fazer dieta também. Nunca fiz nenhum tipo de dieta ali para emagrecer e tudo mais. Mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ficar paranoica com caloria. Fiquei paranoica com caloria, paranoica com nutrientes, né? E eu lembro que eu comecei a excluir alguns alimentos da minha alimentação ali intencionalmente, porque eu achava que aquilo era muito prejudicial, né? Comecei a demonizar os alimentos ali, que é o que a gente chama hoje de terrorismo alimentar, né? E eu lembro que foi uma época que eu fiquei muito bitolada, muito paranoica, muito gordofóbica, assim. Eu tinha nojo de ver as pessoas comendo determinados alimentos. E aí, nessa época, coincidentemente, eu comecei a perceber
que eu comecei a desenvolver fome emocional. Então, ali eu estava trabalhando, 2 empregos, eu fazia faculdade, e aí eu comi uma barra inteira de chocolate no ônibus, e eu não tinha esse comportamento antes, né? Assim, pra gente ver como que a restrição ali, mesmo que uma restrição autoimposta, que foi uma restrição determinada por mim, fez com que eu comesse, na verdade, pior, porque eu também nunca tive esse negócio de exagero, né? Assim, como você. E é engraçado isso, né? Porque as pessoas, elas têm essa tendência a achar que por sermos nutricionistas, a gente acaba restringindo, fazendo dieta, contando calorias, Sim, né? exato. Ou que a nossa alimentação é como você falou, né? Salada, batata doce, frango. Exatamente. E se você tá gostando desse papo, vamos dar aqui, ó, vamos parar tudo e dar 5 segundinhos para você se inscrever no meu canal aqui, porque eu também trago mais convidados maravilhosos como a Lei para conversar com vocês e também mais conteúdo. Então, se você gosta aqui do podcast Aprenda a Comer, clica aqui embaixo, deixa o seu comentário, comenta aqui se você já passou por alguma situação dessa semelhante que a gente está comentando aqui. E se inscreve aqui no nosso canal, combinado? Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Já se inscreveu? Ótimo. Arrasou. Então, eu fiz essa restrição intencional nessa época, mas é legal você estar comentando isso, porque as pessoas acham, né, que a gente não come nada. E eu também, assim, nunca fiz uma dieta muito restritiva e, assim, eu acho que eu devo estar uns 10 anos, mais ou menos, com o mesmo peso. Então, eu acho que essa não restrição, essa não proibição traz essa estabilidade de saúde pra gente, né, Ale? Totalmente. O que você acha? Eu acho que, assim, quando a gente fala, na verdade, olha, cá, você tem família italiana, descendente de italiano, né? Então, eu, como nutricionista, acho que é melhor você não comer mais macarrão, querida. Imagina só. Imagina, né? O que vai ser a primeira coisa que você vai querer sair daqui e fazer? Comer macarrão, né? Então, quando a gente corta, nem precisa ser algo tão, assim, para você, por exemplo, a massa é muito importante, mas nem precisa ser tão importante assim, por exemplo, se eu falar, nunca mais tome refrigerante. Você pode nem ser tão fã, assim, mas só de você estar proibida já vai aumentar tanto a sua vontade de tomar um refrigerante. Com né? certeza. Inclusive, eu lembrei aqui até de um caso que eu tive uma paciente já, que ela era celíaca, sabe? Ela tinha intolerância ao glúten, né? E aí, ela descobriu, passou por um estresse, descobriu essa intolerância ao glúten, só que ela foi num profissional que o jeito que ele falou com ela sobre a restrição foi muito assim, um balde de água fria, sabe? Ele falou de um jeito não acolhedor, ele disse, olha, a partir de hoje, nunca mais na sua vida você vai poder comer glúten. Claro, ela não podia mesmo de fato comer, só que eu acho que a forma que foi falada foi tão agressiva que, sabe o que aconteceu com ela? Ela desenvolveu compulsão alimentar. Então, a restrição, gente, isso é comprovado cientificamente, gera essa compulsão alimentar, contagem de calorias, o pesar na balança pode desenvolver problemas disfuncionais, ali, comportamentos disfuncionais no indivíduo que já tem a tendência. E aí ela desenvolveu a compulsão alimentar, né, que é um transtorno psiquiátrico devido a essa restrição. Então, o que a Lê tá falando, assim, né, tem total sentido, né? E depois, Ale, assim, depois que você se formou como nutri, assim, o que você acha que mudou na sua alimentação? O que impactou você ter se tornado nutricionista na sua forma de comer? Então, eu acho que mudou muita coisa, porque agora como eu falei, né, eu consigo comer de tudo, de qualquer coisa, eu até gosto, agora eu gosto de experimentar coisas novas, de descobrir sabores novos, sabe? Então, assim, quando eu viajo, eu quero comer a comida do lugar, não comer comida que eu já conheço, sabe? Eu acho que a nutrição me ajudou em relação a isso, sabe? Em relação a descobrir coisas novas, ao meu paladar. Meu paladar mudou muito, 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 muito. Antes, né, como eu falei, sempre gostei muito de doce, mas eu não gostava de nada amargo. Chocolate meio amargo, nem comia. Agora, assim, e o nosso paladar, ele se adapta muito, 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 muito. Então, assim, eu como tranquilamente chocolate 70% feliz e contente, assim, café sem açúcar, que é coisa tão básica, né, do dia a dia, só que no começo, pra mim, era muito difícil. Eu fui, bom, deixa eu tentar reduzir mais um pouquinho, até conseguir tirar a coisa azeda. Então, assim, meu paladar, eu percebi que foi uma das coisas que mais mudaram. Então, acho que daí, com isso, né, do paladar melhorando, acho que a gente tem liberdade para experimentar muito mais coisa também, né?
Exatamente. Eu também principais coisas. eu passei também por algo semelhante, assim, eu sempre fui muito doceira, né? A gente tava conversando, você falou que também era, né? E eu gostava muito de doce, de coisas muito adocicadas, né? E assim, tem muitos alimentos que eu comia quando eu era até não tão criança, até assim, adulta mesmo, antes da graduação ali, que hoje em dia eu não consigo comer. Eu coloco na boca e falo, meu Deus, é um açúcar assim que chega a arder, sabe? E eu também gosto muito, eu desenvolvi muito paladar por coisa amarga. Eu adoro café sem açúcar, adoro chá amargo, eu gosto muito de verdura amarga. Então, ampliar esse leque de sabores é uma coisa que faz com que a gente tenha mais prazer comendo alimentos mais saudáveis, né, Ale? Sim, exatamente. E o paladar, ele se adapta, né? É isso, só que assim, a gente precisa dar essa chance. No começo é um processo, né? Como você falou, a nossa alimentação é um processo de aprendizagem. E é isso, assim, a gente vai se adaptando com isso, vai acostumando e realmente abre um leque de possibilidades, né? Exatamente. Inclusive, a minha experiência também com fome emocional, né, foi se tratando dessa maneira, porque o primeiro passo foi eu entender que eu não era proibida de comer o doce, que aquilo não era errado, não era sujo, não era prejudicial. E eu vejo que se eu não tivesse estudado o comportamento e tivesse ido para aquele caminho de tanto nutricionismo, provavelmente talvez eu teria beirado ali um transtorno alimentar, porque eu já estava criando ali uma aversão do alimento muito grande que na verdade não precisava, porque eu sempre consegui lidar com equilíbrio, né, antes ali da graduação com esse tipo de alimento. Então eu acho que isso é bastante importante, assim. Bom, acho que eu falaria aqui durante muito tempo sobre isso, é um assunto muito legal, né? Mas, assim, o que você deixaria, Lê, de talvez uma frase ou uma mensagem final para as pessoas que estão nos escutando? Talvez até para, não sei, quem está estudando nutrição ou quer fazer graduação em nutrição, algo nesse sentido, ou mesmo que quer comer de uma forma mais saudável, assim, o que você deixaria de mensagem final, assim, nesse podcast? Bom, acredito que assim, pra gente não se julgar tanto também, sabe? Eu acho que com as outras pessoas a gente tem um olhar bondoso, um olhar de amor, de acolhimento. E com a gente tem um olhar de auto-julgamento, de um olhar, assim, bravo, vamos dizer, entre aspas, sabe? Por exemplo, a gente se culpa muito quando come um chocolate, quando come alguma outra coisa. Eu acho que não precisa ser assim, sabe? Se a gente tentar fazer as coisas de uma maneira mais leve, tentar realmente, assim, melhorar a alimentação aos poucos, né? E conseguindo ter essa melhora do comportamento alimentar, de um como um todo, sem se proibir de tudo, você vai conseguir ter resultados muito melhores ao longo prazo do que cortando as coisas, enfim, como a maioria das pessoas fazem, né? Exatamente, assim, não precisa, né, ter tanto esse peso e é preciso a gente valorizar, né, o que a gente consegue conquistar, o que a gente consegue evoluir nos hábitos alimentares, na alimentação, porque, como a Lê disse, isso leva a um resultado mais duradouro e não a uma coisa tão ali instável na sua vida, né? Você já cansou de ficar emagrecendo, né? Você já cansou de engordar tudo de novo, então busque por algo mais sólido, por algo mais duradouro. Então, acho que isso é muito importante. E se você quer aprender a comer, quer transformar a sua comida e também sentir os impactos dessa transformação na sua vida, se inscreve aqui no nosso canal, vai ser um prazer toda semana trazer um conteúdo muito bacana aqui para você no Aprenda a Comer, para ajudar a não só transformar a sua comida, mas também transformar a sua vida. Gente, muito obrigada. Um grande beijo para vocês e até no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, resolve aqui, aprendendo a comer.